Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia e o vídeo de hoje é uma resposta a diversas perguntas que eu venho recebendo nos comentários dos demais vídeos. E aí, quantos pilares eu preciso usar na minha obra? Se você também fez essa pergunta e quer saber a resposta, não deixe de assistir este vídeo até o final. Roda a vinheta! Muita gente tem me perguntado quantos pilares ela precisa colocar na sua obra. Então, para responder um pouco dessas dúvidas, vou começar este vídeo mostrando para vocês três obras que eu acho bem bacanas e que vão ajudar a entender um pouco melhor sobre o assunto. A primeira obra que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o edifício da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Esta é uma obra projetada pelo grande Oscar Niemeyer, um dos mais famosos arquitetos brasileiros. Eu gostaria que vocês reparassem que são duas torres, dá para ver bem aqui na foto, são duas torres praticamente idênticas, mas com um detalhe que faz toda a diferença. Observem que este primeiro prédio aqui, ele tem, observem nessa parte aqui mais próxima ao solo, ele tem apenas um pilar descarregando no chão, enquanto a outra torre, se vocês observarem, ela tem diversos pilares ao redor dela que também vão distribuir o peso no chão. Então essa é uma primeira curiosidade que eu gostaria de mostrar. Percebam que nenhum tem apenas um pilar e no outro tem vários e vários pilares. A segunda obra que eu gostaria de mostrar para vocês como exemplo, também do Oscar Niemeyer, é a Cidade Administrativa de Belo Horizonte. Este é o maior vão que a gente tem aqui no Brasil de um projeto arquitetônico. Se não me engano, são 150 metros que tem este vão. E o interessante é que ele se apoia em apenas 4 pilares, ou seja, quase 150 metros apoiados em apenas 4 pilares. E a terceira obra que eu gostaria de mostrar para vocês, voltando a Brasília, é o Estádio Mané Garrincha. Se vocês perceberem, essa obra chega a ser um exagero de pilares. Tem tantos pilares aqui que não dá nem sequer para a gente contar. Então, mas e aí? Essas imagens, na verdade, para mostrar para vocês que como que a gente vai definir quantos pilares usar. Então, eu vou responder a pergunta dividido em 3 etapas. A primeira das etapas para conseguir responder a esta pergunta, e talvez a mais importante, digamos assim, é o projeto arquitetônico. Por que o projeto arquitetônico? Porque é ele quem vai te limitar ou te dar as orientações de quantos pilares você vai precisar na obra. E como assim? Porque se você tem um projeto sem um projeto arquitetônico, se você não tem um projeto arquitetônico, ou se você não me mostra esse projeto arquitetônico, eu nunca vou conseguir te responder quantos pilares você vai precisar nessa obra. Porque é através da análise do projeto arquitetônico que todo engenheiro, olhando ali, ele tem que ser capaz de marcar neste projeto arquitetônico os pontos em que não podem ter pilares e os pontos que podem ter pilares. Por exemplo, no meio de uma sala, se você coloca ali um pilar no meio de uma sala bem bacana que o arquiteto projetou, ele praticamente vai pirar. Ele vai querer te xingar aí por umas 3 gerações. E outra coisa, se você tem um prédio, um edifício, e você coloca um pilar, mas lá no pilotis esse pilar cai no meio de uma vaga de garagem, também não pode. Então, primeiro fator para determinar o número de pilares é a análise do projeto arquitetônico. O segundo fator que define o número de pilares que a gente vai precisar são as necessidades estruturais. E é aí que entra o engenheiro. Por que necessidades estruturais? Porque da mesma forma que eu disse para vocês que tem alguns lugares que você não vai poder colocar o pilar, para compensar este lugar que você precisaria de um pilar, mas não vai poder colocar, você vai ter que bolar e analisar o projeto para ver qual a necessidade de se readequar este pilar para outros locais. Então, assim,
Você vai estudar, né, aquele projeto e vai ver assim, ó, infelizmente aqui não tem jeito. Suponhamos que seja uma sala, vai ter que ter um pilar. Aí você conversa com o arquiteto e fala assim, como que a gente pode mudar isso aqui? Será que pode puxar essa parede um pouco mais para lá, um pouco mais para cá? Porque isso se chama necessidade. Uma coisa seria a parte arquitetônica, ficar bonito, mas de nada adianta só ficar bonito, aquilo ali tem que ficar em pé. Então, compatibilizar as necessidades estruturais das necessidades arquitetônicas. E como item número 3, é que talvez seja o fator decisivo, que são as necessidades econômicas, né? Os fatores econômicos. Sempre quando a gente vai definir número de pilar que a obra precisa, é muito comum a gente ouvir falar em distâncias econômicas. O que são distâncias econômicas? Conforme eu mostrei para vocês no início, tanto faz você pegar uma obra e colocar 50 pilares ou colocar apenas um pilar. Eu diria que a engenharia hoje ela não tem essa limitação na questão dos cálculos, porém existe a limitação orçamentária. Quanto mais você faz o seu projeto ficar ousado, mais caro esse projeto vai ficar. Então, existe o que as pessoas convencionaram de distâncias econômicas entre os pilares. Então eu diria o quê? Distâncias econômicas para essas construções seriam na faixa de 2 a 5 metros, a distância dos vãos entre os pilares. E o que eu colocaria como ideal seria ficar ali entre 3 a 4 metros, porque aí fica bem bacana de dimensionar. Então, isso são distâncias econômicas. Sempre que você tentar projetar a sua obra, procure ficar aí nessa faixa, porque com certeza vai ficar mais barato. Quando eu digo mais barato, você não pode pensar simplesmente na viga. Muita gente fala assim, como que eu faço uma viga de 6 metros? Como que eu faço uma viga de 7 metros? Gostaria que você prestasse bastante atenção, assim, se você quer fazer, viu que não tem jeito de fazer uma viga acima de 5 metros, a primeira coisa que eu digo, procure um engenheiro. Não que nas outras obras você não precise procurar um engenheiro. Toda obra precisa de um engenheiro e de um acompanhamento. Mas quando você começa a ousar um pouco mais, o risco vai muito mais lá em cima. Fica muito mais arriscado você fazer por conta própria uma viga com mais de 5 metros. E não é só a viga. Quando você faz os vãos grandes, a carga que chega nos pilares, ela fica imensa também. E também as lajes começam a vibrar muito. Então, vários fatores que têm que ser analisados pelo engenheiro. Então, a partir de 5 metros, não tente brincar de cálculo. Contrate alguém responsável que vai colocar segurança na sua obra. Então, é isso aí. Infelizmente, essa pergunta não tem uma resposta única, uma resposta receita de bolo ou direta. Quantos pilares que você precisa colocar vão depender destes 3 fatores. O primeiro fator é o projeto arquitetônico. O segundo fator são as necessidades estruturais e o terceiro fator são as necessidades econômicas. Distâncias econômicas são aquelas ali na faixa de 2 a 5 metros entre os pilares. As distâncias ideais, eu diria, de 3 a 4 metros. Claro que prédios mais altos, maiores, eles vão ficar ali bem nessa faixa de 5 metros ou até um pouco mais, mas tudo calculado. Na sua obra da sua casa, se você não tem aí um acompanhamento de um profissional, mas o pedreiro às vezes está fazendo ali por conta própria, procure sempre ficar aí nessa faixa de 3 a 4 metros de distância entre os pilares. Pessoal, se você gostou deste vídeo, clique no joinha. Sempre é bom lembrar, se inscreva no nosso canal. Gostaria de agradecer muito porque o canal está crescendo bastante, os comentários estão muito legais. Agradeço a cada um de vocês. Um aviso para vocês, na semana que vem eu vou estar em Brasília fazendo um curso. Então, bem provável que na sexta eu não vou conseguir colocar o vídeo. Mas se eu não colocar na sexta, no inicinho da semana, eu coloco um vídeo novo para vocês. Então é isso aí. Até a próxima. Fui!